Graça e paz, povo abençoado. Como é que vocês estão? Faz tempo, né, que a gente não grava um vídeo, né? E a gente está fazendo as lives toda sexta-feira, porém, nessa sexta-feira a gente não vai fazer uma live. A gente está se preparando para uma reunião presencial no dia 6 de setembro, onde vai ser feita ali na Igreja do Xaxim, tá? O BBC do Xaxim. Eu quero gravar esse vídeo hoje para não passar sem bater um papo, não é mesmo? Olha, o assunto que a gente estava preparando para hoje é referente a conselhos, né? Conselho, na verdade, somente são bons quando damos atenção a eles, não é mesmo? Conselhos são como medicamento. Geralmente só funciona quando tomamos de maneira indicada. Na atual conjuntura, no mundo empresarial e profissional, de tanto complexidade, né, que existe, é possível entender todos os inúmeros fatores que afetam decisões importantes. É sábio isso, buscar conselhos de pessoas, de indivíduos que oferecem um atendimento especial e valioso. Muitas pessoas, no entretanto, estão inclinadas a buscar conselhos somente daquelas pessoas que irão concordar com seus próprios pensamentos, né? Com aquilo que apoiar aquilo que você está pensando, aquilo que as pessoas estão pensando, ou aquilo que ela já tem intenção de fazer. Isso pode ser bastante problemático, até mesmo desastroso no mundo empresarial, onde você quer ter uma formação empresarial, empreender alguma coisa. A gente vai dar uma olhadinha em alguns versículos, eu não quero me alongar muito, alguns versículos da Bíblia, para nós entendermos uma questão bastante interessante sobre a questão de conselho, né? Provérbios capítulo 12, ele traz a seguinte informação. Ele descreve como algo conciso às pessoas que estão abertas a conselho sadio, né? Ou aquelas que não estão. A palavra em Provérbios capítulo 12, verso 15, ele fala assim: o caminho do insensato parece justo, mas o sábio ouve os conselhos. Tem outro versículo da Bíblia que está lá em Provérbios também, no capítulo 19, verso 20, que fala assim, para que possamos entender a sabedoria de receber e agir de acordo com os bons conselhos, né? Diz assim, ouça o conselho e aceite instruções e acabará sendo sábio. Que maravilha que é a gente poder dar credibilidade à palavra de Deus para os nossos dias de hoje. No Antigo Testamento, nós vemos uma passagem bastante interessante na Bíblia, a questão de Moisés estar se esforçando para prover uma liderança adequada para aquele povo, né? São milhares de israelitas aos seus cuidados que foram libertos do cativeiro lá no Egito. Como qualquer tipo de sociedade, aquelas pessoas estavam se enredando, né, em todo tipo de discordância e disputa entre eles mesmos. E Moisés se sentia responsável naquele momento ali, naquele ambiente, para resolver aqueles conflitos. Conflitos pessoais, conflitos que vinha do dia a dia, né? Todos os dias assentava-se para, né,
julgar aquele povo. Veja bem que diz ali Êxodo, capítulo 18, verso 13. Vai ser julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. É uma coisa insana, né? Pensar, ficar julgando debaixo de sol, né? No deserto, ficar de pé, julgando questões daquele povo, né? Você imagine se não tivesse um jeito da vida, né? Você pode imaginar uma coisa dessa? Que pressão que estava sobre Moisés na tentativa de julgar centenas de assuntos desde a manhã até o final da tarde. Irmãos, não se preocupe com essa pigarrinha que eu estou tendo aqui, tá? Por causa que é uma gripe que eu estou sarando. Sarei de uma gripe agora há pouco. Mas ficou algum residual aí, tá? Então você pode imaginar essa questão de Moisés, mas tinha um homem, o seu sogro chamado Jetro. Ele focou naquilo ali, ele percebeu, ele reconheceu o problema. Então, quando o seu sogro, o sogro de Moisés, deu uma olhada naquilo lá, ele estava fazendo, né, aquilo que ele estava fazendo com o povo, ele achou aquele problema. Aí chega a falar assim: o que é que você está fazendo? Porque só você pode, se assenta para julgar, e todo este povo à espera, de pé, desde a manhã até o final da tarde, até o cair da tarde. Capítulo 18, no verso 14, 18, eu destaquei uma parte aqui que fala assim: o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa ali é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Então, quando eu vejo esta que o conselho só é bom quando você dá atenção para ele. Porque se der conselho só para aquilo, ouvir conselho só para aquilo que você tem realmente interesse, e as pessoas que estão aconselhando é porque tem o interesse naquilo que você está pensando, não é bom. Fazer quando eu falo assim: não, eu vi o problema, e o problema é esse, você tem que reconhecer que você está errado. Tá? Então, ouvir conselho de pessoas sábias, pessoas que têm interesse de ajudar, isso é muito importante. Jetro sugeriu algo, porque também escutar conselho sem sugestão, vem cá, né? Não é nada bom, né? Então, Jetro sugeriu delegar a maior parte daquela responsabilidade. Vejo que a Bíblia fala, verso 21, no capítulo 18, 21 em diante. Homens, né? Ele falava assim: pega homens responsáveis, homens capazes, temente a Deus, digno de confiar e inimigos de ganhos desonestos. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples, eles vão decidir. Você vê que a importância de a gente estar conectado com Deus, ter a força do Espírito Santo sobre a vida das pessoas, a nossa vida, né, para poder discernir essas questões. Você veja, Moisés deu ouvido. Ele ouviu o seu sogro. Ele deu ouvido ao conselho, cheio de discernimento, com aquela colocação que o seu sogro colocou, poupando muitas dores de cabeça para todos. Delegar, esta é a chave. Delegar responsabilidade. Se nós vamos comparar essa atitude de uma pessoa aqui, um personagem bíblico, o rei Roboão, que ele sucedeu seu pai Salomão. Vamos fazer essa comparação aqui do que aconteceu com ele. Em Provérbios capítulo 11, no verso 14, sem diretriz a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros.
Contudo, né, esse jovem Roboão, lógico que a gente está adentrando alguns detalhes da Bíblia, só apenas para nós colocarmos esse pensamento aqui, né, que conselho somente são bons quando a gente dá atenção para eles, né, dá ouvido para entender. Né. Então esse rei, ele não era capaz de discernir entre os conselhos sábios e um conselho tolo. Né. Roboão, primeiramente, ele consultou os anciãos de Israel, como diz a palavra em 1 Reis, no capítulo 12. Teu pai, né, você veja bem, o povo veio reclamar para ele no capítulo 12, verso 4, o povo veio reclamar para ele. Né? O povo estava ali fazendo uma petição para aquele rei jovem. Né? A palavra fala assim, ó, o teu pai colocou sobre nós jugo pesado, mas agora diminui o nosso trabalho árduo e esse jugo pesado. Né? Se hoje fores um servo deste povo, serviram eles. Os anciãos insistiram para que ele concordasse com isso. Mas veja bem, este jovem, por orgulho, não deixou ele tomar as decisões corretas. Ele primeiro ele foi lá aconselhar com os anciãos. Ele teve, né, ele teve a ousadia de se aconselhar com os anciãos. Porém, o conselho dos anciãos não foi suficiente para ele. E ele foi, então, se aconselhar com os jovens, aqueles jovens que cresceram com ele. Né, e relatou para os jovens a mesma coisa que o povo colocou. Mas o conselho dos jovens foram contrário. Falaram para ele colocar julgo mais pesado. Então, às vezes, a gente tem que saber dar ouvido. Por isso que nós temos que ter o Espírito Santo para discernir os conselhos bons. Não é mesmo? Não quero me alongar muito. Eu quero que vocês reflitam na questão dos conselhos para empresariado, para o empreendedorismo, para tudo aquilo que você ainda quer fazer na sua vida e você vai prosperar. Eu creio nisso. Tá? Então vamos não vamos ficar doentes, né? Vamos tomar o remédio certo para tomar as decisões corretas. Ok? Espero que você possa curtir isso aí, vou colocar isso aí no YouTube. Dá uma curtida lá, ajuda-nos nesse sentido, tá bom? Deus abençoe vocês. Um grande abraço.